A paz do Senhor a todos. Graças a Deus estamos aqui em mais um resumo da nossa EBD, da nossa Escola Bíblica Dominical. Quero desde já agradecer a oportunidade, agradecer ao meu pastor Arnaldo Tavares, pela visão, de estar transmitindo esses estudos via internet, porque sabemos que o aprendizado é algo essencial para a nossa caminhada cristã. Também já quero agradecer a toda a diretoria da Escola Dominical aqui no campo em Rio Largo, pela confiança. Nós temos um campo tão extenso, pessoas tão capacitadas, mas eu já quero agradecer a oportunidade de poder trazer esse resumo para a sala juvenis. Então, estamos no finalzinho de mais um trimestre. Esse trimestre, a sala juvenil está falando sobre Jesus e o reino de Deus. Na aula de hoje, nós vamos falar com o tema: o que é o reino de Deus? Esse é o tema que nós vamos transmitir durante toda essa aula. E eu convido a você, desde já pegar sua Bíblia, a pegar sua lição, tá certo? Para que você possa acompanhar e também que você possa, junto aos grupos locais, tirar as dúvidas com o seu professor, né? Lembre que nós estamos vivendo em um momento de pandemia, mas precisamos estar nos capacitando, estar nos aproximando de Deus através da oração, através dos devocionais e também através dos estudos, porque o Senhor, Ele nos ensina, Ele nos adverte que nós precisamos conhecer a Deus e a cada dia crescer na graça e no conhecimento. Amém? Então convido a você para comigo, certo? Podermos, durante todo esse momento, falarmos um pouquinho sobre o reino de Deus. Eu trouxe aqui a imagem de alguns castelos, de alguns reinos aqui da terra, coisas lindas. Quem, quando era pequeno, nunca sonhou com príncipes e princesas em um mundo, em castelos, em reinos? E eu trouxe essas imagens para exemplificar alguns reinos aqui terrenos, e falar que a aula de hoje nós não vamos falar sobre reino animal, reino vegetal, reino protista, reino monera, reino dos fungos, não. Nós vamos falar sobre o reino de Deus, A palavra reino, ela significa um território, regido por um rei, uma monarquia. Então, nós sabemos que a Bíblia ela vem nos ensinar que a monarquia na Bíblia, ela começou lá com o primeiro rei Saul. Antes de Saul, nós tínhamos uma teocracia, então era o governo divino. Não existia a monarquia, presidencialismo, os sistemas atuais. Mas a partir do rei Saul, foi o primeiro rei, foi o primeiro monarca da Bíblia, foi instituído vários reinos terrenos. Estou falando aqui dos reinos, sistema da dominação terrena. Mas nossa aula, ela vai ter 3 objetivos. O primeiro objetivo é conceituar reino de Deus. O segundo é relacionar o reino de Deus e Jesus Cristo. E o terceiro objetivo é destacar a acessibilidade do reino de Deus a todos. Coisa boa, Já sabemos que o reino de Deus ela não é para um grupo fechado, um grupo específico, não, mas ela é para todos. Isso é maravilhoso. Vamos dar continuidade à nossa aula. Na nossa introdução, eu trouxe um versículo para a nossa meditação, lá no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 15, que está escrito: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, nessa aula nós vamos entender, vamos procurar responder essas perguntas. O que é este reino? Tão falado no meio cristão, a gente, quando chega na igreja, quando vai para os estudos, quando estamos nos ensaios do departamento, sempre fala do reino de Deus. Mas o que é este reino? O que seria realmente este reino? Você sabe falar? Se eu te perguntasse agora, o que é este reino? O que é que você me diria? Então vamos responder essa pergunta. Como esse reino é constituído e de que forma interfere na vida das pessoas? Então, durante essa aula, vamos tentar responder essas indagações. Convido a você agora a pegar sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, os versículos 22 ao 28, que está escrito: trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo,
e de tal modo curou que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, e conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Amém? Então, esse é o texto, a leitura bíblica em classe, que a lição ela vem nos trazer para que nós venhamos a meditar um pouquinho sobre esse reino, né? A gente vê aqui uma classe chamada Classe dos Religiosos daquela época, que era uma classe bem influente, a classe dos fariseus, que era uma classe religiosa que era contrária ao cristianismo, que era contrária aos ensinamentos de Jesus. E nós estamos aqui observando eles incomodados, né? Porque chegaram diante de uma multidão e viram a multidão lá falando que Jesus era o filho de Davi. Né? Jesus tinha acabado de expulsar demônios, de efetuar curas, e os fariseus começaram a se incomodar porque a multidão dizia que Jesus era o filho de Davi. Então Jesus deu essa resposta sábia, né? Falando sobre que o reino contra si mesmo, um reino dividido ele não subsiste, né? Falando que se ele expulsava os demônios pelo espírito de Beelzebul, então o reino estaria dividido, então não subsistiria, e falando que se ele está expulsando pelo Espírito de Deus, então é chegado a vós o reino de Deus. Então, o que eu acho maravilhoso é que Jesus, ele sempre aproveitava as oportunidades, mesmo contrárias, mesmo aquelas acusações, para mudar aquele cotidiano e para apresentar o reino de Deus. Então, esse é o Jesus que nós servimos. Dando continuidade, vamos agora ao tópico primeiro, que a lição vem trazer: o que é o reino de Deus? Então, vamos responder essa pergunta. O reino de Deus ele é citado mais de 100 vezes no Novo Testamento. Então, não é um assunto isolado, né? Quando nós vemos um assunto simplesmente mencionado em um único versículo, a gente sabe que ali não pode ser feita uma doutrina. Mas o reino de Deus, não, ele é mais de 100 vezes citado só no Novo Testamento. Coisa maravilhosa, né? O reino de Deus não se trata de um regime político, nem visa questões materiais, mas sim abrange o universo espiritual. Então, nós não estamos aqui para tratar de um reino, como eu falei, com um sistema terreno. Sabemos que reino, já foi falado aqui, ele fala de domínio, né? Ele fala de soberania, visto que o reino ele é regido por um monarca, né? Um soberano. E o reino de Deus, ele já está aqui pelo título, a gente estamos nos referindo que o reino de Deus é regido por Deus. Poderíamos também falar que era o reino dos céus, ou seja, é o reino que não pertence a este mundo, mas pertence aos céus. É a origem dele, é o reino dos céus, a origem no céu. O livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 20, ele traz aquele versículo que diz que mais a nossa cidade está nos céus, e onde aguardamos, esperamos o nosso Salvador Jesus Cristo. Então, esse reino ele é muito maior do que todo o sistema terreno. É bem interessante que quando Jesus começou seu ministério, ele foi muito perseguido, porque os poderosos da época, os grandes líderes políticos, eles se sentiram ameaçados com o evangelho pregado por Jesus, porque ele dizia que ele era o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, eles viram ameaçado o seu sistema político da época. Então, por isso que eles perseguiram, por isso que eles foram até matar Jesus Cristo. Só que eles não aguardavam, não esperavam que tudo estava escrito, que Jesus ele ia morrer, mas ao terceiro dia ele ia ressuscitar e o reino dele não ia se findar
com a sua morte. Pelo contrário, estava simplesmente começando. É maravilhosa a Bíblia, é muito maravilhosa. A gente começa a meditar um pouco nas Escrituras. Então, o reino de Deus não envolve construções materiais e disputas territoriais. Então, não é um reino limitado às questões políticas, sociais, não. Ele é um reino abrangente, né? Dando continuidade, quando falamos em reino de Deus, estamos nos referindo ao domínio pleno do Senhor soberano sobre todas as coisas existentes, terrenas ou celestes. Então, o reino de Deus fala sobre a questão do domínio de Deus sobre tudo. É Deus soberano, é Deus sobre tudo e sobre todos. Salmos 24, verso 1 diz assim: do Senhor é a sua plenitude. Né? Então, a Deus pertence todo mundo, todo o sistema terreno, todo o planeta. Então, o reino de Deus se refere ao domínio de Deus, tanto sobre a terra como sobre os céus. Então, é esse reino poderoso que nós estamos aqui para apresentar a todos, para que nós venhamos a nos apropriar, termos o conhecimento e também lembrar que nós somos filhos e filhas desse Deus tão poderoso, tão maravilhoso, né? Então, o reino de Deus é a demonstração do poder divino em todas as suas dimensões e possibilidades, né? Em Romanos 14, 17, a gente tira esse aprendizado que esse reino é definido pela justiça, pela paz e é a alegria no Espírito Santo. Imaginem vocês, aqui tem uma reflexão que diz assim: em que medida esses elementos fazem falta em nossa sociedade? Que elementos? A paz, a justiça e a alegria no Espírito Santo. Então, pare para pensar agora na sociedade em que vocês vivem, que eu vivo. Vamos parar agora. Estamos vivendo agora no surto de pandemia, né? Onde temos tido muitas notícias de pessoas próximas, de pessoas queridas, não só nós, próximo a nós, mas também espalhadas no mundo que têm sofrido, através de mortes, através do afastamento, né, das pessoas queridas, precisando estar isolada. Imagina agora esse momento. Vamos trazer um pouquinho a reflexão sobre o reino que nós estamos, né, o sistema social que estamos e o que Deus promete. Né? Ele promete ser um rei. O reino de Deus é definido pela justiça. Então a Bíblia diz que Deus ele é justo, é um atributo de Deus, a justiça, que ele compartilha conosco. Então o seu reino ele promete ser um rei justo, é um reino onde não haverá injustiças, seja elas de cunho social ou de qualquer outro viés. Então é um reino justo, é um reino de paz. A Bíblia diz que a paz que Jesus Cristo promete não é a paz que o mundo dá. Então é uma paz verdadeira, é uma paz de espírito. É você poder deitar e dormir, é você poder descansar, sabendo que esse rei, que esse nosso Deus cuida de nós. E alegria no Espírito Santo. Alegrar-se no Espírito Santo não significa ausência de tribulações, não significa ausência de problemas, de dificuldades, não. Alegrar-se no Espírito Santo é conseguir entender, compreender que diante de qualquer circunstância adversa, nós não estamos sós, que Deus está no controle de todas as coisas. Então, comparando com a sociedade que nós vivemos, nós vemos tanta corrupção, tantos desvios de verbas, né? Já começamos a ver notícias de superfaturamento em compras de respiradores, né? Vem verbas que não estão chegando ao seu destino. Então, são coisas que o reino humano, o reino terreno, né? O reino governado por homens falhos, limitados, nos traz. Mas o reino de Deus é um reino totalmente diferente. É um reino justo, um reino de paz e um reino de alegria no Espírito Santo. Partindo para o tópico 2, temos como título Jesus Cristo e o reino de Deus. Esse tópico é para a gente entender um pouquinho o relacionamento entre o reino de Deus e Jesus Cristo, né? Então, o primeiro ponto diz que Jesus é a manifestação do reino de Deus. O próprio Jesus é a manifestação do reino de Deus. Sabemos que o mundo foi criado por Deus. Que Deus? Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então,
tudo foi criado pela Trindade, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Mas a Bíblia vem nos ensinar, vem nos mostrar que Jesus Cristo, ele veio ao mundo com uma missão, né, de estabelecer o seu reino, de salvar a humanidade. Então, quando Jesus Cristo veio ao mundo, ele veio para como própria manifestação desse reino, né? Ele também veio para proclamar o seu reino. Está lá no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 43. Nós vamos ver que os 3 anos que Jesus passou do seu ministério na terra, ele passou curando enfermos, expulsando demônios, passou propagando o reino dele, que era um reino de paz e um reino para todos aqueles que realmente quisessem aceitá-lo, né? Então, Jesus fez chegar esse reino. Lá em Lucas 11:20, nós vamos ver Jesus pregando para todas as classes sociais, para aqueles que eram menosprezados, para aqueles que eram pobres, para aqueles que eram publicanos, para pecadores. Então, Jesus ele não fez acepção de pessoas. Ele fez chegar o reino para todos. Então, Jesus é o Senhor do reino também no tempo futuro, certo? Então, Jesus ele não só é Senhor no tempo terreno, mas no tempo futuro, naquilo que ele tem preparado para as nossas vidas. A Bíblia diz que Jesus ele morreu, ressuscitou, mas ressuscitou ao terceiro dia. E ele prometeu lá no livro de João, capítulo 14, que ele foi preparar lugar para que onde ele esteja, nós estejamos também. Então, lá na frente a gente vai ver que o reino de Deus ela tem 2 dimensões, a dimensão terrena e a dimensão espiritual. Então, Jesus ele é rei soberano. Glória a Deus por isso. No tópico 3, o tópico 3 vem trazer a mensagem do reino de Deus. A mensagem do reino de Deus, né? Que mensagem? Qual é a grande mensagem que Jesus, quando veio estabelecer o seu reino, ele propagava? Então, o reino de Deus é uma demonstração do poder de Deus em ação no coração daqueles que aceitam a mensagem da salvação. Então, é uma mensagem, o poder de Deus em ação no coração. O que é que isso quer dizer? A gente pode ver um exemplo lá no livro de João 14:23. Então, o poder de Deus em ação nos corações. Então, qual é a grande mensagem do reino de Deus? É proclamar o Evangelho. A grande mensagem é as boas novas de salvação. No livro de Romanos, nós vamos ver que todos nós estávamos perdidos, estávamos condenados, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida e a vida em Cristo Jesus. Então, a grande mensagem é a mensagem de transformação, é a mensagem que Jesus ele veio para transformar, para regenerar, para santificar, para justificar o homem da sua vil condição de pecador. Ele veio estabelecer esse reino que, por mais que o homem esteja perdido, por mais que o homem não tenha esperança, ele é a esperança, ele é a solução, né, para uma vida de paz eterna, para uma vida de um reino onde haverá justiça, paz e alegria no Espírito. Então, esse reino ele não é visível, nem é dividido, não é deste mundo e nem pode ser reduzido a simples palavras. Nesse sentido, nós podemos entender que o reino, quando nós adentramos esse reino, nós já começamos a sentir essa transformação, sentir as mudanças na vida, né? Entendemos também que quando se adentra esse reino, o homem ele não permanece da mesma forma. Quem faz parte desse reino é transformado. Você pode até estar aí pensando, mas eu conheço alguém que um dia matou, que um dia foi traficante, que fez tantas coisas erradas e hoje bate no peito e diz que vai morar no céu. Como é que pode isso? Verdadeiramente a nossa mente humana é limitada. Se nós começarmos a olhar as coisas pela razão humana, muitas vezes a gente não compreende o grande, o excelente e o tão insondável amor de Deus para com todos nós, né? E nós não compreendemos o grau, né, quanto é grande esse amor. E não entendemos ainda que Deus ele veio, não foi para os bonzinhos, ele que veio para os doentes.
E essa doença aqui está falando da doença também espiritual do pecado, certo? Então, não importa quem o homem era, o que ele fez, quais são as atitudes erradas que ele praticava. O importante é que quem está disponível, quem está propício, quem realmente tem interesse, o Senhor está para transformar. O que é transformação? É mudar pela raiz, né? Não é reformar. A reforma, você pega aquilo que está e só faz um mapeamento, faz uma mascara, muda uma coisinha, muda outra. Mas a transformação não. Ela é modificada pela raiz. Então, quem faz parte desse reino, ele é transformado. Essas dimensões presente e futuro, a gente não vai se deter nessa aula, porque a lição 10, ela vem destacar, vem explanar sobre essas duas dimensões. Então, vamos deixar para a próxima aula, para a gente não antecipar. E chegando ao final da nossa lição, né, estamos adentrando agora o último tópico, que é o reino de Deus é para você. Então, o reino de Deus, ele não foi estabelecido para uma denominação, para um grupo local, para uma igreja específica, não. O reino de Deus é para todos, mas todos quem? Todos aqueles que o receberem como Salvador, todos aqueles que aceitarem a Ele, começar a praticar a sua palavra. Então, o reino de Deus é para todos. E essa mensagem de salvação, ela é uma mensagem que deve ser compartilhada por mim e por você. Nós temos a obrigação, o dever de atender ao ID do Senhor, de falar desse reino para os nossos colegas, para os nossos vizinhos, para aquele que está perdido, para aquele que está sem esperança, para aquele que você sabe que está sufocado, né, nesse momento de isolamento, que está sem rumo, sem esperança. É triste quando nós muitas vezes ligamos o noticiário e estamos recebendo notícias de tantas pessoas que estão tirando sua própria vida porque estão desesperados, porque eles não tiveram o conhecimento desse reino. Então, essa é uma missão minha, mas é uma missão sua, né? Nós temos muitas ferramentas para falar do reino de Deus, através do WhatsApp, através das redes sociais, através de uma ligação. Então, não anule a sua responsabilidade. Não vamos anular, não vamos nos esconder diante das dificuldades, mas nós precisamos nos reinventar, precisamos ver o sinal de alerta do Senhor, proclamar o reino de Deus enquanto há tempo. Muitas vidas estão precisando, né, entender, compreender as dimensões desse reino. E isso Deus conta comigo e conta com você. Então, o que é preciso ter para vivermos o reino de Deus em nossa vida? Então, basta ser crente? Basta estar numa igreja? Não. Porque o reino de Deus, Deus ele é aquele que conhece o nosso interior. O mundo, ele vê a aparência, mas Deus ele conhece o nosso interior. Então, o que é necessário? Humildade. Mateus 18:4. A humildade, gente, não é muitas vezes confundida com simplicidade. Humildade não é a mesma coisa de pobreza, de falta de recursos, não. Humildade significa dependência de Deus. Quando nós somos dependentes de Deus, né, significa que as nossas vidas não estão mais ao nosso domínio, mas colocamos a nossa vida diante de Deus. Então, mesmo que tudo pareça ao contrário, tudo pareça que acabou, né, precisamos entender que nossas vidas estão nas mãos de Deus. Ele precisa ser o nosso dono, o nosso soberano. Precisamos também, o reino, sermos obedientes. A Bíblia diz que é melhor, Deus ele ama mais a obediência do que o sacrifício, né? Arrependimento. Estamos aqui, não somos perfeitos, mas precisamos a cada dia buscar a perfeição. Erramos, e se errarmos, né, melhor falando, precisamos nos arrepender, reconhecer o nosso estado, pedir perdão ao Senhor e mudar de atitude, né? Uma conversão. O que é conversão? Conversão é você estar seguindo no caminho e mudar totalmente a sua trajetória, fazer um retorno, né? Um giro para uma nova rota. Então, converter-se é mudança de atitude. Eu não posso dizer que eu sou convertida se antes eu roubava, eu não vou roubar mais. Se antes eu matava, eu não mato mais. É por isso que Deus ele veio para salvar e para transformar. Porque quando Jesus chega,
tudo é transformado. Se permanecer do mesmo jeito, então está faltando alguma coisa, né? Precisamos ser justos, precisamos nos esforçar. Esse esforço requer muito esforço, o reino de Deus, no sentido que nós não podemos estar acomodados. Sabemos que, como todos os dias nós precisamos comer, tomar água, o reino de Deus também é necessário nós procurarmos estarmos juntos de Deus através da oração, através da meditação da palavra, através da comunhão com os santos. Isso é necessário. Muito esforço, não nos acomodar diante de nada. E renúncia. Bom é quando que nós queremos também a vontade de Deus, né? Mas muitas vezes aquilo que nós desejamos, nós sabemos que não vai agradar ao Senhor, nós sabemos que não vai nos edificar. Então, tudo aquilo que não edifica as nossas vidas, precisamos arrancar, precisamos renunciar. E nem sempre é fácil. Então, que o Senhor venha nos dar força para que esse reino, que nós não venhamos sair desse reino, mas que possamos permanecer no reino de Deus, servindo ao Senhor com alegria. E para finalizar, né, deixei aqui essa frase, que em Cristo nós somos novas criaturas. Então as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então que o Senhor possa realmente fazer essa transformação real nas nossas vidas. E se há algo nas nossas vidas que faz com que nos entristeça, no sentido de acharmos não dignos de estar nesse reino, que o Senhor neste dia possa retirar das nossas vidas. Que possamos, com a ajuda de Deus, prosseguir servindo a Ele com alegria, olhando para o alvo, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Então, muito obrigada, compartilhe esse vídeo com seus colegas, com seus amigos. Que Deus nos abençoe, tenha uma ótima semana debaixo das potentes bênçãos do Senhor, sabendo que nunca estaremos sozinhos, porque temos um Deus que prometeu estar conosco todos os dias. Fiquem na paz, Deus abençoe.